boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Olá. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estou tendo um retorno aqui indesejado por enquanto. Nós, nesse espaço aqui junto à corretora XP, analisamos os mercados, temos um viés um pouco mais de longo prazo. Os gráficos que nós usamos são do Terminal Enfoque. E a análise técnica que nós usamos é uma análise técnica simples, é a nossa análise técnica, a gente não se refere a livros, autores, a gente tem uma experiência longa aí de análise técnica e temos a prática diária usando análise técnica para fazer as nossas análises que nós fornecemos ao mercado e análises que nós fornecemos para o fundo Constop, para o qual nós damos consultoria. O fundo opera, e aqui nesse espaço também a gente fala sobre a maneira de operar que nós desenvolvemos, que nós chamamos de método Constop. O método é um processo bastante simples, ele prevê que o investidor opere com as chances a seu favor e com um rigoroso controle de risco. Nós, com o método, conseguimos operar com as chances a nosso favor, porque nós usamos a nossa análise técnica, muito simples, como eu falei, mas é sólida. A gente tem aí, somados, mais de 35 anos de experiência em análise técnica. Então, as chances estão a nosso favor por conta da nossa análise técnica, por conta que nós só pegamos posições cujo potencial de lucro é pelo menos 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo. E as chances também estão a nosso favor porque nós temos também um sólido método de melhorar os stops à medida que os preços vão evoluindo a favor da posição ou vão andando de lado e não vão se definindo a nosso favor. A gente também tem um processo em que a gente vai melhorando os stops. Consequentemente, a gente está sempre, constantemente, sempre que possível, a gente está diminuindo o risco da posição, ou quando a gente compra aqui, por exemplo, nesse nível, põe o stop inicial aqui e consegue passar o stop para cima do preço que a gente comprou, aí a gente passa a garantir um lucro mínimo cada vez maior. Então, por essas 3 razões, análise técnica, só pegamos posições 3-1 e o método sólido que nós temos de melhorar os stops, a gente entende que opera com as chances a nosso favor. Quando você opera com as chances a seu favor, você é como a banca do blackjack, da roleta. Mas vamos falar do blackjack ou do 7,5 que a gente joga aí no interior. A banca tem mais chances do que o jogador. No caso do blackjack, a banca dos cassinos lá de Las Vegas, por exemplo, tem de 4 a 5% de chances a mais do que o jogador. Isso, para o dono do cassino, significa que no final de 2013, se jogarem 100 milhões de dólares nas bancas de blackjack dele, ele vai colocar 4 milhões e meio de dólares no bolso. É basicamente o que isso significa. Estatisticamente é isso que resulta o processo de alguém ter, num jogo de chance, ter mais chances do que o seu oponente, né? No nosso caso, nós, como eu disse, fazemos algo parecido com o que a banca do cassino faz, quando a gente opera nos mercados com as chances a nosso favor. Para que a gente tenha sucesso, a gente só precisa ajudar a estatística a funcionar a nosso favor. E para ajudar a estatística a funcionar a nosso favor, a gente tem que criar eventos estatísticos. Esses eventos estatísticos são trades, são operações. E, portanto, quanto maior o número de operações que nós fizermos, se seguimos o método Constop, mais nós vamos estar ajudando a estatística a funcionar a nosso favor. Nós, no final de 2012, no começo desse ano, nós adotamos uma política de ser mais agressivos com o nosso risco. Até então, nós tínhamos um risco no método Constop, no fundo Constop de 0,8%, passamos para 1%. Mas, enfim, e também passamos a operar mais. Então, o nosso método
a gente tem esse processo que a gente está com as chances a nosso favor e para isso a gente procura ajudar a estatística fazendo o maior número possível de operações, que é o que nós recomendamos também. E, por outro lado, você também tem que tomar providências, precauções para que você não quebre, que é exatamente o que o cassino também faz. Quando o cassino monta a sua banca de blackjack, ele tem regras para evitar. A única coisa que não pode acontecer com a banca, que todo mundo sabe, né? Não pode quebrar a banca. Do mesmo jeito que nós não podemos ter prejuízos muito grandes. Para evitar isso, a gente tem um rigoroso controle de risco. Então, o método vem dessa ideia de você ter um rigoroso controle de risco. Para você controlar o seu risco, você tem que usar ordens de stop. Mas o stop garante que você vai limitar o seu risco. Mas não adianta você limitar o seu risco a 5% do seu capital. Então, uma coisa que o método traz também é uma relação entre o que você quer ganhar e o risco que você vai correr em cada uma das operações que você faz e o risco também que você vai correr no mês. Então, para chegar ao risco que você quer correr no mês, a gente define quanto a gente quer ganhar por ano. Hoje em dia a gente pensa em termos de porcentagem do CDI. O CDI hoje está indo para 8,5% daqui a pouco, não é? A Selic foi para isso. Então, se você quer, por exemplo, 10%, 12% ao ano, você vai ter que ganhar em torno de 0,90 e qualquer coisa por mês, não é? Digamos, para arredondar 1%, né? Eu acho que um pouco mais do que isso, 13%, você, ao ano, para ganhar 13%, você precisaria ganhar 1% ao mês. Então, digamos que você precisa ganhar 1% ao mês para chegar no índice de rentabilidade, na taxa de rentabilidade anual que você quer ganhar com as suas operações no mercado de risco. Isso define o que você vai perder por mês. Porque, olha, se você quer ganhar 1% ao mês, quanto você vai arriscar por mês para tentar ganhar 1%? Você quer ser mais agressivo, você quer ganhar 1,5% ao mês, ou você quer ganhar 2% ao mês, que dá uma taxa de rentabilidade de mais de 20% ao ano, muito mais de 20% ao ano, né, se você arriscar 2% ao mês. Então, quanto você vai arriscar por mês para ganhar o que você quer ganhar por mês? Nós entendemos que é a mesma coisa. Então, se você arrisca 1% ao mês, se você quer ganhar 1% ao mês, você arrisca no máximo 1% ao mês. Então, isso é o que define o risco do mês. E o risco por trade é muito simples. A gente divide 1% pelo maior número possível que dá para a gente dividir. Porque se você paga uma taxa pequena de corretagem, como você tem condições de pagar na corretora XP, se você opera com home broker, ou se você opera através de uma das plataformas da corretora, você tem condições de pagar uma taxa fixa de corretagem. E se você tem um capital razoável, você consegue arriscar muito pouco, talvez 0,2% ou 0,3% ou 0,4%. Se você arrisca 0,4% e você tem, por exemplo, 2%, então significa que 2% de risco no mês, significa que você pode fazer 5 posições quando inicia-se o mês. Então você faz essas eventualmente, né? Logicamente você tem que ter as indicações para fazer, você tem que ter os setups. E a corretora XP tem várias situações em que ela está fazendo recomendações para você de operações de compra, operações de venda, operações de long short e tudo mais. Então, você arriscaria 0,4%, por exemplo, em cada operação. E arriscando 0,4%, você mantém o seu psicológico, o seu emocional totalmente equilibrado. E essa é a parte mais importante de todas, né? Quando a gente opera controlando o risco, a gente tem um controle total da parte emocional, que eu entendo, assim como muitos autores daqueles livros que vocês estão vendo lá atrás de mim, na minha estante, eu entendo que a parte emocional é 80% do processo de saber se você e eu vamos ter sucesso ou não. Eu acho isso, vários autores também acham isso, eu assino embaixo disso,
tenho uma longa experiência aí de mais de 35 anos operando nos mercados e eu afirmo isso categoricamente. A coisa mais importante que existe é você cuidar do seu psicológico. E o nosso psicológico se esfacela quando a gente opera nos mercados, a menos que a gente tenha um sólido método e disciplina. Para a gente ter disciplina, a gente tem que ter um método, porque disciplina é você seguir um método. Disciplina, que todos os livros falam que você tem que ter, na verdade, poucos deles explicam o que é ter disciplina. Todos falam que você tem que ter disciplina, mas o que é ter disciplina? Disciplina, na nossa visão, é você ter um método e seguir esse método à risca, não se desviar nem 1 milímetro desse método que você adotou. Logicamente, você vai adotar um método que tenha pé e tenha cabeça, né? Tem pé, tenha começo, meio e fim, como a gente diz aqui sobre o nosso método. Então é isso. A gente fala bastante aqui sobre setups, nós falamos sobre controle de risco e vamos então agora passar a analisar os mercados. Então nós vamos aqui para a nossa tela de cotações, onde eu já disse a vocês, a gente usa o terminal enfoque e eu quero fazer, na verdade, aqui um alerta petróleo. Quero mostrar aqui, até porque eu quero mostrar alguns gráficos para vocês aqui hoje. Um deles é um gráfico que o Felipe, meu filho, que também é sócio aqui da Constop, e é analista e consultor de investimentos, além de cantor e compositor, agora ele está mais se dedicando nessa área aí. Mas o Felipe acabou de me mandar um gráfico do Bovespa indexado com o Dow Jones. Vocês vão ver que interessante que é. Mas como eu disse, agora eu quero só fazer um alerta aqui para o petróleo. Nós vamos estar falando de Petrobras hoje, vamos ver que Petrobras está dando aí uma eventual indicação de alta ou talvez de uma acumulação mais acentuada, né? Mas vejam que interessante o petróleo. Esse é o gráfico do petróleo. A gente tem mostrado muito esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra que o petróleo esteve nessa toca durante 20 anos, de 83, que é esse começo do gráfico aqui, até 2003, escapou dessa toca em 2004, por conta, eu entendo, por conta do processo de dinheiro fácil que rolou nos Estados Unidos nessa época, e que acabou resultando na crise do subprime, que resultou nessa queda espetacular aqui, em que os preços caíram de $145 para $35. Caíram $90, caiu $90 o preço do petróleo, e depois eles passaram a fazer o que nós entendemos é uma reação da tendência de baixa, que no nosso entender vai continuar. Aí nós entendemos que o petróleo está fazendo essa formação que vai ser de reversão e não de continuação. E o que acabou de acontecer hoje foi que essa reta aqui ela tem uma margem de manobra, porque nós estamos traçando ela por 2 pontos, né? Mas eu acho que é perfeitamente viável a gente imaginar que o que aconteceu hoje, que foi uma reversão bastante importante em termos de formações de candlestick, porque nós tivemos um gap ontem. Bem, primeiro temos esse clímax de alta aqui, espetacular, né? Foi uma alta muito vigorosa. O petróleo subiu 14% em pouquíssimos dias, ele subiu 14% em 17 dias, 16 dias, né? Menos de um mês. Não, porque aqui, na verdade, são 16 pregões, né? Então, esse clímax, e agora nós tivemos esse engolfo depois de um gap. Isso, a gente vê essa formação desde os tempos que a gente não falava em candlestick ainda, né? Candlestick é algo que surgiu, até preciso dar uma checada no livro do Steve Nissen lá para ver quando foi a publicação, mas é coisa de 20 anos atrás, candlestick. E eu usei gráficos de barras muito tempo, né? E quando a gente tinha
grande alta e daí um gap e uma grande oscilação e fechamento na mínima do dia, né? Eu vou até transformar isso aqui num gráfico de barras. Faz tempo que a gente acaba vendo pouco o gráfico de barras, né? Mas aqui está a situação em que gap, a gente até tem um nome para esse gap era chamado de gap de exaustão, porque no processo da tendência, esse gap, o dia do gap era o dia do topo. Então o mercado se exaure e depois ele tem a reversão, que é essa oscilação grande com fechamento na mínima, ou perto das mínimas do dia, né? Então é só esse alerta que eu quero dar, porque existe essa possibilidade grande de que se nessa semana esse processo evoluir para uma queda mais acentuada, de maneira a denotar um topo efetivo nesse nível, então a gente tem que entender que esse topo está acontecendo aqui nessa reta de resistência. E aí chances do mercado voltar a tocar essa parte de baixo, a parte de baixo dessa grande formação que ele se encontra e que eu entendo, segundo a nossa leitura, nós entendemos que no futuro nós iremos chamar isso aqui de uma grande formação de cabeça e ombros, de uma enorme formação de cabeça e ombros, que teria durado 1, 2, 3, praticamente 4 anos, né? Para a gente ver uma formação de cabeça e ombros de 4 anos, a gente deve pensar em colocar os preços no gráfico mensal, que é o que eu fiz agora. Vocês estão vendo aqui o gráfico mensal. E vejam como tem muito mais cara de uma formação de cabeça e ombros, né? E vejam também um outro detalhe é que 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C faz a cabeça, faz a cabeça da formação, né? Que esse topo seria o ombro esquerdo e aqui os dois ombros direitos. E aqui a gente vê o mercado sentindo essa resistência dessa reta aqui, né? E aqui também a gente vê que essa reta está perfeitamente plausível, se nós colocamos ela aqui. Ela está passando em corpos reais aqui e está passando nos topos aqui das sombras, né? Então, ficar de olho. Se isso acontecer, eu acho que é um ponto a mais, porque vejam, um outro detalhe seria que este topo que está acontecendo agora estaria acontecendo abaixo do último topo, que também aconteceu abaixo do penúltimo topo, que nós entendemos ser a cabeça da formação de cabeça e ombros. E isso, então, implicaria em touros mais fracos, porque estão fazendo um topo ou não conseguiram fazer um topo superior ao último topo, não é? Isso indica touros mais fracos, e touros mais fracos, depois de uma alta no petróleo do fundo do subprime até hoje, 212%, não é um bom sinal de saúde, de vitalidade do mercado, muito pelo contrário, né? Aí depois desse sinal de touros mais fracos, que nós já tivemos uma vez, e se aqui for de fato um topo, o que acontece se amanhã, depois, essa semana, cair o mercado, né? Então, depois de touros mais fracos, a gente iria querer ver ursos mais fortes. Ursos mais fortes é quando essa reta for rompida. Quando essa reta for rompida, então se confirmaria a nossa análise de que isso é uma formação de topo e que os preços, então, cumpririam a projeção da formação de cabeça e ombros, que traria o petróleo abaixo de $50, pelos $47. Vejam, esta é uma hora difícil de fazer essa projeção, essa previsão, porque nós estamos vendo os preços do petróleo subirem. Logicamente, se os preços continuarem a subir e, de repente, essa reversão de hoje evoluir para uma formação de, por exemplo, uma formação de bandeira de baixa, vamos dizer, é do tipo isso aqui que eu vou desenhar para vocês aqui, algo assim, e se isso for rompido, e se os preços principalmente romperem essas duas resistências aqui, a 110 e a 115, aí nós vamos botar uma perna dessa aqui para cima a partir desse ponto aqui, ou seja, o mercado vai de novo lá para os $145. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça, e por isso é mais uma razão para a gente estar aí bastante baixista no petróleo, embora, como eu disse, é difícil, né, você ser baixista depois que os preços subiram 14% em 15 dias, né, em menos de um mês.
mas a função do analista técnico é justamente fazer previsões. E, como eu disse, a gente tem um viés um pouco mais de longo prazo do que eu entendo os meus colegas analistas técnicos que se expõem na internet têm. A gente acaba não operando no longo prazo que a gente fala aqui. A gente fala aqui, eu estou falando de petróleo, porque logicamente petróleo tem implicações diretas no preço da Petrobras, né? Embora o preço do petróleo em alta seja ruim para a Petrobras, porque aparentemente ela é importadora líquida de petróleo por conta dos preços de gasolina e etc. e tal, psicologicamente, o preço do petróleo caindo, Petrobras cai. Quer dizer, a gente sabe que Petrobras é prejudicada à medida que os preços do petróleo caem. E se eles caem um pouco, nem tanto. Mas se o petróleo, por exemplo, cair abaixo de 50, como é a projeção dessa formação de cabeça e ombros, Petrobras começa a ficar, eventualmente, muito prejudicada, porque ela depende de um preço acima de $50 pelo menos para que o pré-sal seja viável, né? Então isso pode ter, eventualmente, se o mercado percebe que os preços do petróleo podem cair muito, isso pode ter profundas implicações junto à Petrobras, né? Muito bem. Então hoje a gente começou com esse gráfico do petróleo que saltou aos olhos nossos hoje, mas agora vamos então para o índice Bovespa nominal, que significa que ele é não indexado, e por essa razão a gente traz ele desde 1994. O gráfico que a gente tem do Bovespa o gráfico que a gente tem do Bovespa, que vem desde 1963, é devidamente indexado pelo dólar. E aí a gente tem essa visão aqui de um prazo bem mais longo, né? Desde 1963, como eu falei. E a gente tem aí esse belo canal de alta para poder apreciar. Nós hoje, no gráfico indexado em dólar, estamos num nível de suporte que é esse. Só um minutinho. Eu fiz esse gráfico em dólares, quer dizer, com escala em dólares, né? Porque a gente, na verdade, tem dois tipos a gente tem duas maneiras de indexar um gráfico usando o dólar como deflator. Uma delas é trazendo a valor presente. Aqui no Terminal Enfoque a gente chama essas maneiras, aqui no parâmetros, de inflaciona o passado e divide pelo indexador. Inflacionar o passado é a gente pegar essa cotação aqui, por exemplo, dividir pelo dólar deste dia e multiplicar pelo dólar de hoje. Ou seja, a gente traz esse valor a valor presente, divide pelo dólar do dia e multiplica pelo dólar de hoje, é trazer a valor presente, né? Usando o dólar. Então, nessa situação, a escala fica em reais, se mantém em reais. Mas, por outro lado, esse fundo aqui, ó, vou mostrar a vocês, parâmetros, agora estou inflacionando o passado. Vocês veem que a curva não muda, ela fica exatamente igual, né? Só que esse fundo aqui, que foi o fundo do medo do Lula, né, ser eleito, do presidente Lula ser eleito, esse fundo está a 5.000 pontos. Isso porque, isso considerando o dólar de hoje. Se o dólar subir, este fundo sobe também. Se o dólar dobrar de preço, esse fundo vai estar em 10.000 pontos, né? Então, esses valores aqui têm que ser calculados a cada dia. Não há tanto problema, porque a gente clica um botão e o computador faz esses cálculos em décimos de segundos, né? Agora, se a gente vai falar sobre projeções, sobre objetivos que o mercado chega, é interessante a gente usar essa maneira de indexar, em que a gente divide pelo indexador. Dividindo pelo indexador, esse fundo aqui agora é $2.000, é um pouquinho acima de $2.000. O mercado está hoje em $20.000, tá?
Muito bem, nós estamos hoje num nível de suporte que eu entendo é bastante importante aqui nesse gráfico de dólar, nesse gráfico do Bovespa indexado em dólar, e que é o nível do topo de 2006, dos fundos que aconteceram em 2007, e a gente pode dizer também que é tecnicamente o nível do topo dessa acumulação que aconteceu após a crise do subprime, né? Essa acumulação aqui. Então é um nível importante de suporte. Tá? Nós tivemos uma queda bastante acentuada, os preços em dólares caíram 28, 30 por 29, praticamente 30%, né? Aqui do final de maio para agora, né? Em cerca de pouco mais de um mês os preços caíram 30%. É uma queda muito violenta, ela é compatível com essa outra queda. Vejam que interessante, se a gente pega essa amplitude aqui, dessa queda que aconteceu de março do ano passado até junho do ano passado, a gente vai ver que ela é comparável, né? Perfeitamente comparável, para não dizer idêntica a essa queda que nós tivemos, né? Depois dessa queda, nós tivemos eu estou falando tudo em dólares, sendo que nós estamos falando o valor agora em dólares, né? Então, vejam, depois desse processo, nós tivemos uma alta de 25,4%. Se nós pusermos uma alta de 25,4% aqui, ou seja, se a história se repetir depois desse processo aqui, nós teremos então os preços voltando aí até 24 mil dólares aproximadamente. Tá? Agora, é isso que vai acontecer? Isso é perfeitamente possível, eu diria mais, até provável de acontecer, né? A outra coisa que a gente pode fazer aqui nesse gráfico do Bovespa indexado em dólar é traçar essa reta de resistência e eventualmente, não, a gente não tem aqui um canal para se basear. Talvez mais inclinado, um pouco mais inclinada, a gente já passa a ter, aí a gente pode ter sim a possibilidade de usufruir desse canal aqui de baixa, né? Então isso é o Bovespa de novo em dólares, tá? Nós tivemos uma acumulação complexa aqui, eu esperaria uma acumulação mais simples, como uma ABC. Agora, nada garante a nós, nada pode nos garantir que essa queda não acabou ainda, até porque o que a gente tem de elementos ou de ferramentas de análise técnica para analisar são, por exemplo, uma reta de resistência. E se a gente traçar aqui uma reta de resistência, a gente vai ver que o mercado malemar roçou essa reta, rompeu essa reta, né? Mas é uma reta muito inclinada. De qualquer maneira, vamos lá, rompendo essa reta, nós poderíamos esperar comprimento de Fibonacci, uma correção Fibonacci a partir desse processo aqui, que traria os preços aí no mínimo para 22.300 dólares, tá? Então, sobre vários aspectos, o mais provável ainda, 24 mil dólares, em que os preços viriam para esse suporte aqui desse fundo de 2009 e cumpririam o segundo nível de correção Fibonacci. Agora, se nós vamos... porque em termos de candlestick, nós não tivemos nada assim muito dramático, né? Não tivemos nenhuma formação de reversão. Nós estamos com uma acumulação... e existe a possibilidade que essa acumulação se mantenha, quer dizer, que os preços sejam seguros aqui por volta desse processo onde existe, nós entendemos, uma boa área de gravidade. Então é esperar para ver. Mas vamos lá. Em termos do gráfico não indexado, essa é a figura.
do gráfico do Bovespa não indexado, a gente já tem uma situação um pouco diferente, que é o fato de nós termos rompido esse fundo de agosto do ano de 2011, aliás, né? Esse fundo de agosto de 2011, que aí, então, passa a exercer resistência sobre os preços. O rebaixamento dos Estados Unidos. E depois disso, nós tivemos os preços, depois desse nível ter sido rompido, os preços tiveram um pullback para esse nível, que está a 48 mil pontos, e voltaram a cair. Agora, hoje, o fechamento nas máximas do dia sugere que, eventualmente, os preços possam voltar a testar esse nível. Somente, minha gente, um fechamento acima de 48 mil pontos é que poderia nos dar uma ideia de que o Bovespa está terminando este movimento e aí vai fazer uma acumulação ou uma reação mais acentuada que pode até levá-lo para teste. Peço desculpas, eu acho que nós estamos com um problema aqui de novo no nosso microfone. Agora sim. Perdão. Então eu dizia que o Bovespa rompeu um nível importante de suporte, que é esse nível aqui, fundos em 2009, esse outro fundo em 2011, né? E esse fundo é o fundo do rebaixamento dos Estados Unidos. Rompeu esse nível, fez um pullback e voltou a cair. Isso é muito sério, né? Esse é um nível bastante importante, é um nível que delimitava todo esse processo de alta aqui, que é um processo que durou 1, 2, 3, 4 anos. Quer dizer, o mercado rompeu um suporte de 4 anos. Ele, eventualmente, agora está reagindo. Depois de ter feito um primeiro pullback, ele rompeu esse nível e está voltando. E isso aqui vai exercer uma força gravitacional muito grande. Se os preços conseguirem romper os 48, aí sim a gente pode ter uma correção, uma reação, né? Quando a gente está em baixa e os preços sobem para depois cair, a gente diz que a gente teve uma reação da tendência de baixa. Então vejam, aqui a gente já tem um quadro diferente, né? Porque aqui nós temos de novo uma perna de baixa desse tamanho aqui. Vamos fazer isso vermelho para denotar baixa, né? Que foi essa perna aqui. E depois nós temos uma outra perna que é comparável, tá? Então ajustamos o som, ficou um pouquinho baixo, então vamos aumentar um pouquinho o som. E vocês que tiverem o som alto aí podem regular seu alto-falante, né? Então vejam, nós nesse processo de baixa já tivemos esse primeiro movimento, esse segundo movimento, que é comparável com esse aqui, né? No intervalo entre um e outro, nós tivemos uma alta com essa amplitude aqui. À medida que os preços vão caindo, é razoável a gente imaginar que as reações vão se tornando, o que vocês diriam, menores ou maiores, vocês me diriam? À medida que o mercado cai, as reações, eu acho que vão ficando maiores, né? Mas se a gente imaginar que elas podem... Por que maiores? Ora, porque o mercado vai entrando mais em... Quer dizer, vamos pensar em touros e ursos. Isso aqui, eu olhando o gráfico, eu vejo muito como ursos avançando em território inimigo. E quando os ursos avançam em território inimigo, o que acontece? Aumenta o número de inimigos, não é? Quando os ursos aumentam, ou seja, à medida que o mercado cai, aparecem mais compradores, fica mais melhor de bom para comprar, mais pior de ruim para vender, como eu brinco nos cursos que eu dou, né? Tá?
Então, os preços mais baixos, mais pessoas tenderiam a comprar na hora da reação. Mais pessoas tenderiam a embarcar no bonde quando esse processo começasse a subir. Esse gráfico não está indexado, nós estamos falando aqui do Bovespa não indexado, tá? Essa é a figura, nós estamos analisando aqui o rompimento deste importantíssimo nível de suporte que aconteceu aí nesses últimos dias, né? Então, eu acho que isso aqui tudo é para mostrar para vocês, e essa amplitude aqui, né, que foi a extensão da última reação da tendência de baixa, dessa tendência de baixa, se ela agora tiver o mesmo tamanho, o que eu acho razoável, ela então trará os preços até esse antigo suporte que, se então oferecer resistência, vai estar nos dando um ótimo setup para nós pensarmos em posições de venda, pensando em termos de índice Bovespa. O fechamento de hoje sugere que os preços estejam caminhando para teste desse nível aí a 48 mil pontos, né? Nós hoje tivemos indicações de compra, tomamos algumas posições de compra e por outro lado, mantivemos várias posições de venda, porque então o mercado está nesse processo aqui de lateralidade. Índice Bovespa em lateralização, em tendência lateral de curto prazo, implica em muito boas oportunidades de compra e eventualmente também muito boas oportunidades de venda. Tem setores que vão estar com as suas ações subindo, outros que vão estar com as suas ações caindo, né? Nós hoje entendemos que um outro gráfico que eu vou mostrar a vocês é o gráfico do índice imobiliário. Nossa, vocês vão ver, tá? Nós temos um suporte também de 5 anos que está eventualmente sendo rompido, né? Nós vamos ficar muito de olho nesse processo. Eu já mostro o gráfico, tá? Então nós estamos altistas no curto prazo no Bovespa, mas logicamente continuamos com a nossa ideia de baixa no médio e longo prazo, né? Nossa ideia aqui para o Bovespa é que nós tivemos aqui um ciclo de alta, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a queda do subprime foi a onda A, esse processo todo aqui foi a onda B, e agora nós estamos na onda C, na qual nós já tivemos um processo de baixa, estamos no segundo processo de baixa. Esse segundo processo de baixa teve uma onda de baixa, 2, e agora nós estamos na onda 3, do que eu acho pode ser a onda C, ou pode ser talvez a onda 3 da onda C. Isso aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, e aí fizemos a onda 3 da C, depois nós vamos ter a ABC, vamos fazer a onda 4 da C, e daí nós teríamos mais uma queda, porque nós entendemos que essa tendência de baixa vai trazer os preços para baixo do fundo do subprime. Essa é a nossa ideia, que a gente vem expondo aqui na nossa quinta técnica já faz muito tempo, né? Nós estamos com aí 2 anos já. Aliás, acho que estamos fazendo, esta semana estamos fazendo 2 anos, porque nós começamos acho que no dia 13. O meu colega aqui, o Rodrigo, quem sabe que nos escuta, vai poder nos dizer e vai poder nos confirmar se estamos completando 2 anos de quinta técnica, tá? Então a gente vem dizendo isso insistentemente, que nós vemos com uma clareza muito grande que nós estamos num processo, num ciclo que teve a sua onda impulsiva, e agora nós estamos na onda corretiva desse ciclo e temos bastante caminho pela frente ainda. O que nos dá bastante segurança nessa afirmação é esse gráfico, que agora sim é o gráfico indexado em dólar, né, em que a gente vê com uma clareza muito grande os ciclos, os 3 precedentes ciclos. Opa, o Rodrigo está me dizendo que é hoje mesmo? Foi semana passada. Na verdade foi a semana passada, mas na verdade nós completamos 3 anos, eu estou 1 ano defasado aqui. Então a gente... Estamos aí ininterruptamente, aí com muito prazer, temos feito essa nossa análise de mercado toda quinta-feira há 3 anos.
Mas, olhando então esse gráfico do Bovespa, a gente vê com uma clareza muito grande os 3 ciclos precedentes ao ciclo atual. E nos 3 ciclos precedentes a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, C vindo abaixo da A, né? Isso foi no ciclo que culminou com que teve o topo de 71. No ciclo do topo de 86, plano cruzado, presidente Sarney, nós também vemos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, C vem abaixo da A. E aqui, muito claro, né, no ciclo que começou em 91, terminou com o topo de 97, quer dizer, terminou não, passou pelo topo de 97, que foi crise da Ásia, nós também vemos claramente 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, C vindo abaixo da A. Aqui, agora, no ciclo que nós entendemos, no processo que nós entendemos ser o ciclo atual, que é esse processo que começa aqui no dia 16 de outubro de 2002, com o Lula indo na Bolsa e lendo a carta de intenções do PT, nós também vemos com uma clareza muito grande este processo impulsivo, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, e entendemos que assim como nos 3 ciclos precedentes, a onda C trará os preços abaixo da onda A, que significa preços abaixo de 14 mil pontos. Nós acreditamos piamente que é isso que está acontecendo. E, portanto, por essa razão, continuamos baixistas aí no curto, médio e longo prazo. Perdão, no médio e longo prazos. Vamos ver o que o S&P está a nos dizer. O S&P está a nos dizer que ele rompeu o topo principal espetacularmente, o topo que definia a mãe de todas as resistências, porque era o topo que era a resistência referente ao topo de 2000 e ao topo de 2007, né? O topo nos Estados Unidos foi 2007, aqui no Brasil o topo foi 2008, mas lá o topo anterior ao subprime foi 2007. Então, topo de 2000, topo de 2007 foi rompido no S&P, os preços voltaram e fizeram um pivô de alta. Bem, como diz o americano, remains to be seen, porque os preços romperam, caíram, encontraram suporte na antiga resistência e voltaram a subir espetacularmente, chegam agora no topo principal. O fechamento de hoje no S&P, amanhã e hoje, até se vocês quiserem acompanhar a Bloomberg, vocês vão, por exemplo, né, vocês vão estar vendo lá os noticiários financeiros internacionais, vocês com certeza vão estar ouvindo que record levels no S&P 500 fechou hoje a 1.675,02, sendo que o topo histórico mais alto dele tinha sido no dia 21 de maio de 2013, a 1.669,16. 1.669 contra 1.675. Agora, isso é um pivô de alta? Não necessariamente, né? Vocês querem ver? Eu vou transformar você estraga prazer aí de quem está esperando alta, e vou transformar com a minha varinha mágica esse pivô de alta num topo duplo. Isso aqui seria um topo duplo, né? Se acontecer isso. E se acontecer isso, nós temos que ficar muito baixistas. Eu não tenho a menor constrangimento de eventualmente imaginar que isso possa acontecer, até porque eu, como sou brasileiro e expert em inflação, vivi momentos fantásticos na inflação brasileira e também tenho olho em várias situações de mercado. Por exemplo, nessa aqui, agora estou mostrando o gráfico intraday do Dow Jones para vocês, e mostrando que o Dow Jones está chegando lá no mesmo topo, né? Aquele topo equivalente ao S&P. Vejam aqui um pequeno tropeçozinho, depois ele ter rompido essa resistência, né? Nós temos aqui um pequeno engolfo. Vamos ver como é que isso vai se comportar amanhã. Eu vejo aqui também o Dow Jones... E aqui eu estou mostrando a vocês o Dow Jones não indexado. Também chegando no seu topo e também fazendo new highs, como diz o americano. Record levels, o fechamento mais alto da história do Dow Jones aconteceu hoje. Vejam que dia bom para a gente estar fazendo a nossa quinta técnica, né? Deixa eu
apresentar esse gráfico para vocês. Dow Jones de 100 anos, esse é... deixa eu limpar um pouco essa área aqui, porque não precisa disso tudo aqui. Nem disso aqui. Isso aqui é a queda de 1929. Isso aqui foi uma grande acumulação que aconteceu entre 1966 e 1982. Isso aqui foi a queda das .com, isso aqui foi a queda do subprime, e nós estamos agora aqui, teríamos rompido esse topo aqui. No Dow Jones, esses dois topos não estão no mesmo nível, no S&P estão, né? Bem, mas o que me faz ficar com o pé atrás, com essa alta toda, é que, como eu disse que eu sou expert em inflação, eu não uso esse gráfico que o americano usa. Aliás, esse é o gráfico responsável pelo postulado que circula no mercado de que no longo prazo não tem erro. Sim, porque se você olha o Dow Jones, que é o cara mais famoso do mundo, você tem essa impressão que no longo prazo realmente é segurar que o mercado sobe, né? Mas isso sem considerar essa inflação aqui. Eu peço desculpas aos colegas que nos veem há bastante tempo, nós já mostramos várias vezes esse gráfico, mas a gente tem muita rotatividade na nossa audiência, então eu acho que sempre, eu procuro fazer isso bem rapidamente, peço desculpas, mas enfim. Então, nesse período nós tivemos essa inflação aqui, isso aqui é o CPI americano, né? Consumer Price Index, que é o índice de inflação americano. Quando a gente aplica essa inflação de 2.000 e tantos %, michuruca, né? Uma miséria comparado com a inflação brasileira, que foi de quaquilhões %, né? Quando a gente aplica aquela inflação nesse gráfico aqui, ora, esse dólar vale muito mais do que esse aqui, de 16 anos depois, não é verdade? Então, isso aqui se transforma numa queda de proporções comparáveis a 1929. Vejam que interessante. Então, esse agora sim é o gráfico do Dow Jones verdadeiro, de fato, né? Que aconteceu em termos de poder de compra da moeda. É esse gráfico que a gente tem que considerar. Aí sim, isso aqui é 1929, isso aqui é 1966. Isso é uma grande tendência de baixa que nós tivemos no gráfico não indexado se transforma apenas numa acumulação, né? E aí é o que interessa. Vejam onde nós estamos. Nós estamos não acima do topo anterior ao subprime, como o gráfico não indexado sugere, mas sim, nós batemos exatamente nessa linha. Deixa eu tirar esse Fibonacci daqui, que está me atrapalhando um pouquinho, né? E destacar essa reta que vem milimetricamente do topo de 2000 e passa pelo topo de 2007 e vem dar exatamente aqui. Isso aqui é milimétrico, tá? E vejam o que aconteceu hoje. O mercado hoje chegou de novo nesse nível e inclusive veio acima desse nível. Agora, minha gente, é o seguinte: a manada de touros responsável por essa alta e por esse clímax de alta aqui, clímax sugere que em seguida o clímax vai se consumar e daí nós vamos ter uma queda, né? Mas dessa alta violenta, eu chamo de clímax, mas não deveria chamar, porque ainda não é um clímax, né? O clímax é quando isso aqui terminar, a gente vai chamar isso tudo aqui de clímax. Mas, enfim, os touros responsáveis por essa alta espetacular aqui, eles agora chegaram, perdão pelo barulho extra aí, eu vou tomar um golinho d'água só, com licença. Então, minha gente, os touros chegaram na casa do urso. Mas não é na casa do urso, é na principal cidade. Isso aqui é uma povoação enorme de ursos que tem aqui. E eles chegaram com força. Bem, nessa hora, e isso nós vamos estar verificando a partir de amanhã, é para aí que vai estar dirigida a maior parte da minha atenção amanhã, vai ser o que está acontecendo com os Estados Unidos nesse momento delicadíssimo, nesse momento super especial que nós estamos vivendo, né? E eu, como analista técnico, poxa, eu não tive, com certeza, aí nos meus 35 anos de análise técnica, eu tive poucas oportunidades de acompanhar um processo desses. Essa aqui foi uma delas, né? Então, eu vou estar prestando muita atenção amanhã para saber o que vai acontecer, se isso aqui vai ser rompido, ou se nós vamos partir para algo que eu acho que vou poder desconfiar como sendo uma bandeira de alta, ou se eventualmente neste ponto, sabendo que nós estamos nesse ponto importantíssimo, o mercado eventualmente vai nos brindar
com uma reversão importante de candlestick, do tipo engolfo, ou talvez entre sexta e segunda ele nos brinde com um candle de indefinição e depois um candle de reversão. Então, se acontecer isso, é para a gente ficar bastante baixista. Isso aqui vai estar configurando um topo duplo, né? A gente tem alguns elementos para entender que talvez é isso que possa estar acontecendo, né? Porque quando a gente pensa em termos de Elliott, nesse processo de alta a partir do fundo do subprime, vejam só que coisa interessante, ó, uma perna, correção, outra perna, correção, outra perna. Essas três pernas aqui, 1, 2, 3, muito parecidas, se não vejamos, ó, essa aqui foi dessa amplitude, essa outra aqui foi praticamente igual e essa aqui foi um pouquinho menos, mas é comparável com essas outras duas, né? Então, três pernas, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui orna, como diz o caipira, isso aqui orna com um processo de A, B, C, que seria um processo que então colocaria os preços numa tendência de baixa com uma onda impulsiva para baixo, né? Depois de uma corretiva, nós teríamos uma outra onda impulsiva comparável com essa daqui, né? Então, é ficar de olho amanhã. O Dow Jones está num nível de resistência importantíssima. E o S&P, minha gente, que eu falava para vocês que eu falei para vocês que havia rompido esse nível. Olha, se a gente indexar ele pelo S&P, vejam o que acontece, ó. Parâmetros, inflação no passado, ECPI. Aí a gente vê que, tudo bem, ele pode ter rompido essa reta, mas ele ainda está abaixo do fundo do subprime, né? Enfim, ele ainda tem esse topo para romper. Esse topo aqui é o topo do... perdão, que topo é esse? Esse aqui é o topo anterior ao subprime, 2007. O topo do subprime está um pouco acima, aí, 1750. De repente ele pode ir até 1750. Mas a gente está vendo esse processo aqui com boas chances de... Também porque a gente já tem uma perna, duas pernas, três pernas. Parece que a gente tem quatro pernas aqui da mesma amplitude, né? Eu não acho difícil a gente ter um topo duplo aqui, não. Então, é ficar de olho, tá? Isso aí me levanta um pouco a lebre, né? Bem, então vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas que eu vou responder. Ed Trade nos pediu para analisar dólar QR. Vamos lá, commodities. Não, eu quero... Antes disso, eu quero mostrar para vocês um gráfico muito interessante que o Felipe me mandou. O Felipe esteve com vocês aqui a semana passada, junto com o Fernando Bonilha, meu sócio. Cadê? Será que está aqui? Ibovespa, Ibov diário. Vamos pegar esse cara aqui. E vamos indexar esse cara, que é o Bovespa, pelo Dow Jones. DJIA. Vejam que interessante esse gráfico. Oi? Tá. Nós vamos analisar Petro e Vale. Então, eu vou até tomar a liberdade aqui de ler o e-mail. O Felipe tem uma característica que ele, além de analista técnico, e ele tem uma sensibilidade muito especial para análise técnica. A gente tem que ter um pouco de sensibilidade para análise técnica. Mas ele é economista, formado na USP, tem uma boa experiência em economia, trabalhou em bancos também. Poxa, cadê o e-mail dele aqui? Eu quero ler aqui as considerações que ele fez. Ibov DJIA. O Ibov indexado pelo Dow Jones. Na verdade, eu usei o Ibovespa em dólares, cujo código é IBOV-US. Isso aí que faltou aqui. Parâmetros IBOV-US. IBOV-US. No terminal enfoque a gente tem... agora está... exatamente.
E aqui, vejam o que ele põe aqui no gráfico dele, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já mostro o gráfico dele aqui, eu acho que está dando para ver aí, né? Eu vou colocar o zoom correto aqui. É incrível, né? A gente acabou de ter este nível aqui rompido. Esse é um gráfico mensal, e isso sugere que, em termos de Dow Jones, quer dizer, quando comparado com o Dow Jones, o Bovespa vai continuar tendo uma performance pior do que a do Dow Jones. Uau, o que eu fiz? Eu achei que eu tinha apagado aqui o terminal, mas não. A gente vai ter uma performance pior, vai continuar tendo uma performance pior do que a do Dow Jones e o S&P, né? E isso é o que esse gráfico aqui, que a gente tem também mostrado várias vezes aqui na Quinta Técnica, e tivemos até uma satisfação recentemente, porque há muito tempo a gente mostra esse gráfico, que é o Ibovespa em verde comparado com o Dow Jones em azul. O vermelho é China e o amarelo é Índia, para ilustrar aqui. Isso começa quando começou a crise do subprime. Eles partem juntos no dia 16 de agosto de 2007. Aí o Brasil se descola dos Estados Unidos e depois, na queda do subprime, a gente cola nos Estados Unidos de novo, né? A partir daí a gente se descola de novo, e durante muito tempo a gente teve falando que nós estávamos esperando que esse gap entre Brasil e Estados Unidos viesse abaixo, né? Então, o fato de nós estarmos abaixo significa que todo aquele processo de decoupling que se falou do Brasil, isso já foi para o brejo, né? Isso aqui é o que está acontecendo hoje. E aquele gráfico que o Felipe mostrou sugere que esse processo vai continuar, ou seja, essa diferença aqui vai aumentar ainda durante um bom tempo, tá? Essa diferença aqui entre os Estados Unidos e o Brasil agora. Muito bem. Então vamos começar, na verdade, antes das perguntas, vamos começar analisando o Petrobras e Vale. E Petrobras está aqui. Deixa eu melhorar esse cara aqui. Petrobras está aqui. Vamos lá. Essa figura, minha gente, e o que está aqui no gráfico, mostra aí a nossa leitura para esse gráfico, né? Nós tivemos em Petrobras o rompimento de um suporte muito importante. Nós entendemos que Petrobras teve também 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, participou do mesmo ciclo que nós entendemos em que está o Bovespa. Começou aqui em outubro de 2002 da mesma maneira, se bem que Petrobras já teve outros ciclos anteriormente a esse, né? Nesse gráfico a gente vê uma alta muito clara a partir de 1995, se bem que, se a gente vai atrás do gráfico em dólar, a gente vê que a alta, na verdade, começa em 1991, tá? Nós tivemos outros ciclos antes disso, né? E agora nós estamos numa fase bastante, quer dizer, estamos chegando num nível bastante interessante. Puxa vida, na verdade eu estou notando isso a partir de agora. Nossa Senhora, coisa feia. Vejam que lindo gráfico, né? Que lindo canal de alta. Eu estou mostrando a vocês Petrobras em dólar. Mas vamos nos ater aqui em Petrobras em dólar. Puxa vida, eu não tinha reparado nisso. Petrobras em dólar nos dá aí uma indicação muito feia de rompimento dessa reta, que tem apenas 2 pontos. Ou será que nós podemos considerar que esses aqui também eram pontos da reta, né? Esses outros 2 aqui, aí ela teria 4 pontos, e aí nós estaremos vendo Petrobras romper isso aqui. Se Petrobras rompeu isso aqui, minha gente, a gente olha. Nossa Senhora, fica feio. Mas, enfim, eu tracei Fibonacci aqui, mas nem vale a pena a gente falar os valores. Bom,
vamos voltar para o gráfico não indexado. E vamos nos ater. Isso, na verdade, eu mostrei isso para vocês para dizer que o que nós vamos falar aqui, na verdade, é otimista, não é absolutamente pessimista, porque nós estamos considerando apenas a correção do processo de alta que começou em 2002. Eu apenas mostrei para vocês que quando a gente pensa em dólar, e mesmo quando a gente olha aqui o gráfico não indexado, a gente pode muito bem imaginar que a gente está vendo esse processo aqui, e daí o Fibonacci é mais embaixo, né? Mas apenas aqui para mostrar a vocês qual é a situação atual. A situação atual é o seguinte: nós tivemos uma onda impulsiva que foi de 2002 até 2008 e que, vamos dar nome aos bois também, né? Eu gosto de dar nome aos bois. A gente põe aqui no Terminal em Fox, a gente põe o cursor aqui no fundo e leva ele até o topo e vê nesse quadrinho aí do cursor que os preços subiram 1.571%. Aproximadamente, né? Bem aproximado mesmo. Então, depois de uma alta dessa, nós tivemos com o subprime uma correção que trouxe os preços até o primeiro número Fibonacci, ou seja, uma correção de 0,382. Nossa correção é exponencial. Muitos softwares de análise técnica usam correção aritmética no Fibonacci. Nós usamos correção exponencial, achamos que é assim que deve ser. Muito bem. O que acabou de acontecer, quando a gente olha esse gráfico de longe, né? Subimos no helicóptero e estamos olhando a floresta de longe. É por isso que eu digo que a gente tem um viés de longo prazo aqui. O que a gente nota é que o fator técnico mais importante de todos é o rompimento deste nível de suporte. Esse nível de suporte é meio capcioso, porque ele teve um ponto fora da curva aqui. Mas mesmo nesse ponto fora da curva, os preços romperam esse processo agora. Inequivocamente, este nível foi rompido. O rompimento desse nível projeta esse objetivo de baixa aqui. Por quê? Porque isso aqui nós podemos chamar, a partir do rompimento disso, nós podemos chamar isso aqui de triângulo descendente, e esse triângulo descendente teria tido essa amplitude aqui, essa altura, e isso a gente projeta a partir daqui e que vem dar aqui a R$10. R$10 projeta os preços para 50% de correção deste processo de alta, que é o processo do ciclo do presidente Lula. Então, é perfeitamente viável esse processo, né? Principalmente se o petróleo está revertendo lá e tiver condições, ou tiver eventualmente uma queda mais acentuada a partir de agora. Então, em função disso, agora a gente parte para o... Quer dizer, então, médio e longo prazo para nós é inequivocamente baixa. Agora, no curto prazo, o fechamento de hoje aí nas máximas do dia, após esse gap, na verdade não tem muita expressão isso, porque nós não tivemos um clímax de baixa para daí ter uma reversão de candlestick. Isso aqui está acontecendo no contexto deste processo que tem a sua força gravitacional. Gravitacional, que eu digo é o seguinte, olha, isso aqui estabeleceu uma resistência, que é uma resistência importantíssima, porque é a resistência aqui desse antigo suporte aqui, tá? Que está aí por volta dos 16,50 aproximadamente, né? E 16,50, 16,60, e esse fundo aqui a 15. Então, o que está acontecendo hoje está acontecendo no contexto dessa acumulação. O mercado pode muito bem ir a 16,50, somente se ele romper 16,50, ele tem condições de, eventualmente, adentrar de novo a força gravitacional, né? Na verdade, eu acho que ele ainda está sob a influência da força gravitacional dessa grande acumulação aqui. Rompeu, a gente pode esperar que ele, depois de romper isso, ele tenha esse procedimento de baixa, mas eventualmente uma acumulação mais acentuada aqui é bastante normal e até absolutamente previsível e não só possível como provável, né? Então,
É isso que a gente espera que possa acontecer. Agora, eventualmente, um eventual rompimento dos 15, aí coloca ele numa debandada de baixa, né? Porque daí o rompimento dos 15, eu entendo que tiraria o mercado da influência desse processo grande aqui, né? Nós ainda estamos aí num processo de retorno, num pullback para essa antiga resistência aí. Então, é isso aí. Muito bem. Então nós estamos de altistas para indefinidos no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo para Petrobras. Falando de Vale, o que temos de mais importante em termos de indicador, indicação técnica em Vale deixa eu limpar a área aqui do meu gráfico. Esse nível que foi rompido também foi um pouco capcioso esse rompimento, mas vejam a importância desse nível, né? Nós já destacamos ele várias vezes aqui na Quinta Técnica, mas nunca é demais a gente falar sobre esse nível de agora atualmente de resistência. Então esse nível, que até nós podíamos trazê-lo para cá, porque ele acabou sendo definido aqui, né? Então isso foi que acabou se mostrando ser nos 30, né? Ele estava nos 32 e depois o mercado acabou empurrando esse nível para os 30. Ele foi respeitado aqui em abril, depois foi respeitado em maio, e finalmente no final de maio, tibum, rompemos esse processo. E aí? Hoje nós tivemos uma alta espetacular, né? Vale subiu 5%. Vamos ver aqui quanto subiu o Vale. Vale subiu 4,3%. Muito bem. Reverteu? Absolutamente. Por quê? Absolutamente não, na nossa opinião. Por quê? Primeiro, a perna anterior foi desse tamanho. Essa perna está bem mais acanhada do que a perna anterior. Essa é a perna depois do rompimento desse fundo. É de se esperar que essa perna seja maior do que essa primeira e não mais acanhada do que essa primeira. Essa seria a onda 1, 2, 3 desse processo de baixa aqui que começou no primeiro dia do ano. Tá? Então, não, absolutamente não. Não entendemos que isso é uma reversão. Isso é um processo natural de reação que acontece nas tendências de baixa. E que pode muito bem levar os preços para o que nós temos aqui de concreto, essa reta aqui, que eventualmente pode ser transformada num pretenso canal de baixa. Tá? Vejam de longe como isso tem uma carinha boa. Isso aqui, se os preços não subirem exatamente reto, se forem um pouco mais calminhos, ela vai chegar num nível de resistência que é os 29 e vai estar tocando nos 29, que é 29, ó, fundinho dessa bandeira aqui, topinho dessa outra bandeira, e eventualmente ele vai lá e encontra a reta de resistência aqui. Aí, minha gente, é ficar de olho em qualquer coisa acontecendo nessa hora, né? O mercado toca lá, deixa um candle de indefinição, que é um candle pequeno, com um corpo real pequeno, por exemplo, né? No dia seguinte dá uma reversão aqui. Ora, é essa a hora da gente entrar vendido por aqui, né? Entrar vendido por aqui, né? Se a gente tiver uma reversão aí nessa reta de resistência com stop logo aqui acima, né? E o objetivo qual seria? O objetivo seria algo parecido com isso aqui, né? Mais uma perna perdão, parecida com essa aqui. Vejam como orna, né? Tá? Então, isso traria os preços, vejam aqui, para esse fundo de julho de 2009. Mais uma aguinha aqui, para quem fala muito. E aí sim, nós teríamos tido 1, 2, 3, 4, 5 e poderíamos ter
uma correção mais acentuada no processo de tendência de baixa de Vale. E, portanto, a Vale é muito claro, né? Em Vale é muito claro que a tendência não começou em 2002. Aliás, em 2002 nós estávamos no meio de uma tendência de alta. A tendência em Vale começou claramente em 1998 e a gente vê que aqui no gráfico nominal, Vale está deixando muito a desejar ainda em relação ao seu processo de correção desta alta. Gosto de dar nomes aos bois de... Como é que é isso aqui? É dessa alta de 8.615,6%. 8.000%. Por quê? Por causa da Índia, né? Perdão, da China, não é? Agora a China está exportando menos, a China está contraindo, né? Então, quem sabe isso coaduna aí com essas indicações extremamente baixistas que a gente está vendo em relação à Vale, né? Minha gente, rompimento de um processo de alta desse é algo muito sério, é algo... curtam isso aqui, porque isso é uma coisa que nos meus 35 anos de análise técnica eu vi, sabem quantas vezes? Essa vez eu vi um nível de suporte acontecendo depois de uma alta de 8.000%, eu vi uma vez um nível de suporte dessa importância. Esse nível vem de 2007, nós temos topo em 2007 e fundo em 2008, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, são 6 anos de nível de suporte, minha gente. Nós vimos o rompimento desse nível de suporte. Então, para mim, que vi níveis infinitamente mais insignificantes do que esse, projetarem as suas projeções, quer dizer, essa projeção que eu faço aqui, isso aqui é uma miséria de projeção, é um negócio super conservador. E nós estaríamos a R$22, né, nessa projeção aqui. Bem, eu estou sendo avisado aqui que o nosso tempo já está quase acabando, mas eu vou fazer o possível para responder todas as perguntas aqui. Então vamos falar aí um pouquinho mais rapidamente, depois dessas análises, de dólar, o dólar do Q13, está aqui. Esse gráfico também ele está com uma clareza muito grande, né, sobre o que deve acontecer. Vejam, nós temos uma reta de resistência rompida. Essa reta de resistência é uma reta que tem 3 pontos, né, também. Uma reta que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. É perfeitamente razoável a gente traçar uma ferramenta Fibonacci, onde a gente vê que os preços, se corrigirem o primeiro número Fibonacci dessa queda, eles chegariam aqui no topo atingido pelos preços na crise do subprime, né? Então, a gente olha esse processo que aconteceu aqui, que está acontecendo, a gente não pode deixar de olhar esse processo com olhos de reversão dessa tendência, né? E qual é o processo? O processo é esse aqui, ó. Fundos consecutivamente mais altos e topos no mesmo nível, e o mercado rompeu isso aqui e corrigiu, e agora sim, aqui sim, eu acho que nós estamos vendo um pivô de alta. Os preços estão agora, nesse momento, testando o topo desse pivô de alta numa acumulação que tem toda a característica de bandeira de alta, que eu acho que vai resultar no rompimento desse processo e colocando os preços aí na sua tendência de alta, que tem como objetivo a projeção do triângulo ascendente, que
Professor, como é que faz com a projeção do triângulo? Olha, bom senso. Eu estou pegando essa amplitude aqui, que eu acho que é bem razoável. Tá? E acho que é tranquila essa amplitude. Agora eu vou projetar isso aqui, vou ver onde vai dar, né? Deu um pouquinho acima, entre 2,7, 2,700, 2,800. É isso aí, 2,750, projeção do triângulo. Eu acho que é para lá que os preços estão indo. Mas falta ainda a nossa pá de cal. Pá de cal para efeito de considerar isso aqui como uma alta, uma tendência de alta mais duradoura, é o rompimento dessa bandeira de alta e dessa resistência que nós encontramos aqui a 2,290. Eu acho que na próxima quinta técnica nós vamos estar vendo os preços acima desse nível. Então, estou altista no curto, médio e longo prazo em dólar. Por que eu não estou indefinido no curto prazo? Porque bandeira de alta nos gráficos diários é uma formação que costuma ter 1, 2, 3, 4, 5 períodos. E essa aqui tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu acho que essa bandeira já está prontinha para ser colhida, como a gente fala aqui com stop. Então, se acontecer isso aqui, minha gente, é o sinal para a gente botar uma posição de compra aqui com stop logo abaixo da bandeira. Podem tranquilamente colocar o stop logo abaixo da bandeira. O objetivo, vocês vejam que está bem mais acima, quer dizer, nós teríamos aí um setup extremamente favorável, né? Você estaria colocando o stop a 1,6% de distância e o objetivo seria a 20% de distância. Nossa Senhora, que belíssima operação que poderia ser, né? Se concretizar, logicamente, né? É lógico que tudo que a gente fala aqui não tem qualquer garantia, né, de que vá se concretizar. A gente está aqui desenvolvendo a nossa capacidade de analisar os mercados com a experiência que a gente tem, em prol aí da nossa comunidade, da comunidade dos assistentes da XP Corretora. Muito bem. Próxima pergunta, Javier me pergunta de BTOW3. BTOW3 que começa a vender roupas. Vamos lá. Consumo BTOW3. Cadê? Oi. PT3. Eu vou chegar em PT3 então. Mas vamos tentar responder as outras primeiro. Bem, vejam que interessante está essa nossa análise aqui, né? Vamos colocar um pouquinho mais de tempo aqui nessa BTOW3. Então nós tivemos essa tendência de baixa. Isso aqui é o fundo do subprime. Aqui em BTOW3 nós tivemos A, B, C, bonitinho, né? Agora, acabou a tendência? Não sei, não dá para saber. Se a gente transforma isso num gráfico mensal, a gente pode ser que esteja vendo aliás, 1, 2, 3, 4, 5 onda 1 da C. A gente não, infelizmente não dá para falar isso, né? E quem tem dúvidas com relação a isso, é só ver aqui o índice Nikkei, né? O índice Nikkei, por exemplo, dúvidas com relação à duração dessa tendência de baixa, né? O índice Nikkei teve uma queda de 19 anos. Se esse foi o fundo principal. Isso aqui é 1990, isso aqui é 2009. Tá? Agora, se isso aqui é uma ABC e esse processo vai continuar, então o índice Nikkei terá caído mais de 20 anos. Né? Agora, se ele fizer mais um fundo, ele vai ter caído no mínimo 25 anos, pelo menos. Até chegar lá tem mais um ano. E é assim que ele está agora. Né? Fez um topo aqui, depois 1, 2, 3, 4, 5, fez um topo. Estamos acompanhando aí
Então, a gente não sabe. Mas, muito bem, o que é que nós tivemos agora? Isso aqui é um gráfico mensal, quer dizer, isso aqui não está valendo ainda. Isso aqui só vai estar valendo no fim do mês, né? Portanto, nós não temos um penetrante aí, por estarmos vendo o gráfico diário. Mas vejam que interessante, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Os preços caíram, fizeram um topo, deixaram uma formação de cabeça e ombros aqui, ela projeta essa amplitude aqui para baixo, os preços praticamente atingiram esse nível, e agora estão subindo, e enquanto não encostarem nessa reta aqui, eles vão encostar justamente no nível de resistência importante e número redondo, que é 10, não dá para dizer aqui veio essa alta. Essa alta pode muito bem ser um processo de A, B, C, encosta no 10 e tibum para baixo. Se acontecer isso, então nós vamos ter mais um período de baixa. Ou isso aqui pode sair lateralizando e fazer uma formação mais acentuada aqui, uma vez que nós já podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, né? Então nós teríamos uma onda impulsiva completa e aí agora nós podemos ter alguma coisa um pouco mais elaborada aqui nesse nível. Não dá para saber. Então, e também não dá para saber se, porque como nós já tivemos um nível atingido, isso aqui pode muito bem também ser uma ABC, acabou e agora nós vamos iniciar um processo de alta. Essa correção aqui não sugere isso, porque essa correção, se os preços estivessem aqui, aí nós podemos imaginar que isso foi uma ABC e agora eles estão partindo para uma outra onda de alta impulsiva como essa. Mas não, nós tivemos uma onda impulsiva como essa e depois 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, na minha leitura, é uma onda impulsiva para baixo. Se é uma onda impulsiva para baixo, que onda é essa? Eu acho que é uma onda parecida com essa onda aqui, ó. E aí, eventualmente, nós vamos ter mais um processo de baixa, né? Mas isso pode ser muitas coisas, pode ser 1, 2, 3, ABC, quer dizer, 1, 2, 3, ABC, 4, e aí mais uma, 5. Não dá realmente para a gente saber, né? Então, a gente está com o mercado em alta no curto prazo e indefinido no médio e longo prazo. Próxima pergunta, Light, LIGT3. LIGT3. Então, processo de alta aqui em Light a gente observa a partir de 2006, né? A gente sabe que isso provavelmente também começou lá em 2002, mas a gente tem esse processo aqui que é um ciclo, porque 1, 2, 3, 4, 5, e aí quando a gente traça Fibonacci, a gente vê que os preços corrigiram o primeiro número Fibonacci, um pouquinho abaixo do primeiro número Fibonacci, e agora? O que é que temos? Agora nós temos esse triângulo descendente, cujo objetivo foi cumprido e ultrapassado, e agora os preços estão livres para talvez voltarem a uma reta de resistência. Qual reta? Essa aqui, por exemplo, ó, que a gente pode traçar a partir daqui. Ou talvez a partir daqui, não faz muita diferença, né? Vai dar muito próximo ali do mesmo nível. Vamos ver no longo prazo para ver se orna. Sempre gosto de ver a coisa no longo prazo. O que a gente pode fazer também? Trazer esse cara aqui. Temos aí, eventualmente, vamos tirar esse triângulo daqui, para não atrapalhar o nosso visual aqui do processo de alta, de baixa, ou de alta agora no curto prazo, né? Então, minha gente, Light tem chance de buscar essa reta aqui. Ela pode buscar essa reta aqui, entre 18 e 19, né, onde estava o suporte desse triângulo descendente aqui. Então, é isso que provavelmente está acontecendo, a menos que essa retinha aqui seja penetrada para baixo. Tá? Então, é ficar de olho nessa reta, enquanto isso é surfar essa tendência de alta de médio prazo. Aqui, na verdade, para se estabelecer, teria que ter um fechamento. Não, já estabeleceu, né? Porque nós já temos aqui fundos mais altos e topos mais altos, né? Então, nós estamos aí numa tendência de alta de curto prazo, que pode se estender até essa reta resistência. E aí é surfar essa tendência. Em termos de
longo prazo não dá para a gente falar, porque isso nós temos que ver o que vai acontecer quando os preços chegarem nessa reta de resistência, né? Eles já corrigiram um primeiro número Fibonacci, então o palpite pelo Bovespa é que isso aqui bate nessa reta e volta a cair, mas isso a gente vai ter que ver, porque a gente tem pouco histórico aqui. PDGR3. Então, PDG, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Então, o PDG está num nível muito interessante, né? Exatamente no fundo do subprime. Aqui nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, né? Claramente, né? Vejam que interessante, ó. Vamos aqui. Esses gráficos estão um pouco poluídos demais em termos de objetos para o meu gosto. O Thiago, meu colega, já está dando uma limpa geral nos nossos gráficos aqui, ó. Essa foi a amplitude da primeira perna. Agora a segunda perna teve essa amplitude aqui, um pouco maior do que essa aí, né? E essa outra perna aqui teve uma amplitude muito parecida com essa aí. Então, 3 pernas de baixa comparáveis, né? As duas últimas praticamente idênticas, tá? Então, isso é uma tendência 1, 2, 3, 4, 5. É muito possível que a gente tenha um processo de ABC. Processo de ABC pode, eu acho que levar os preços aí até os 3. Esses caem os 3, onde a gente tem uma resistência aqui. Isso que chega lá, né? Porque no curto prazo, o que nós temos? No curto prazo, nós temos os preços testando 1,70, que é esse nível, né? Vejam, esse nível está aqui. 1,70 está aqui, isso aqui, o nível mesmo seria 1,65, mas em termos de corpo real nós estamos 1,65, entre 1,65 e 1,75, tá? Que é o fundo do subprime. Nós estamos aí em 1,70, exatamente no meio do caminho, né? Agora, aparentemente os preços estão se acumulando numa formação que tem características de deriva. Então movimento definido e aí movimento definido e aí os preços derivando no sentido da tendência, né? Ao contrário da bandeira de baixa, que seria derivando no sentido contrário ao da tendência, isso resulta nisso. A deriva no sentido da tendência resulta nisso. Então eu estou altista aí no curto prazo, acho que esse nível não vai ser rompido, e os preços podem aí muito bem ter uma reação que levaria eles de volta para os 2,30. Esperar uma formação de reversão acontecer aqui para eventualmente pensar em tomar uma posição de compra em PDG, né? Isso deve acontecer, ou pode, eu acho que é provável que aconteça, se o Bovespa ficar aí mais tempo nesse processo de acumulação, lateralização que ele se encontra no momento. CSNA3. CSNA3 já deu tchau para o fundo do subprime, né? As siderúrgicas, a gente sabe, foram bastante afetadas, né? Eu chamo a atenção para vocês para o fato de que essa ação, depois do subprime, fez uma grande formação de cabeça e ombros também, e depois que aconteceu essa formação de cabeça e ombros, ela teve uma queda bastante acentuada. Aí, e aqui nós temos também 1, 2, 3, 4, 5. Será que acabou esse processo de baixa? Não sei, porque a onda C geralmente é muito maior do que a onda A, né? Agora, a onda C é composta de 1, 2, 3, 4, 5 ondas.
Eu não sei exatamente se isso aqui é onda 1, 2, 3, 4 e 5, e se na 5 nós estamos na 1, 2, 3. Eu não sei dizer isso para vocês. Eu acho, o meu palpite é que nós tivemos aqui a onda 1, 2, 3, 4 e possivelmente nós estamos na onda, sim, numa onda 5. Né? Eventualmente isso aqui pode até vir a ser a onda 1. Tudinho isso aqui pode ser a onda 1 da onda... Isso aqui pode ser a onda 1 da onda C, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Né? Até porque, se a gente vê isso aqui em termos de Fibonacci, os preços podem muito bem voltar para esse nível aqui, que seria o segundo, terceiro nível Fibonacci. Né? A correção de 0,618 desse processo de alta aqui. Tá? Isso aqui começa em 10 centavos e termina em praticamente 30 centavos. Né? E o que nós temos aqui é o rompimento desse processo, colocando os preços numa tendência de alta de longo prazo. Então não sei, não dá para contar isso. Mas voltando aqui ao gráfico diário, então nós temos uma situação em que os preços romperam esse nível de suporte importante aqui, a 6,50. Vejam que importante é esse nível. Não, falando besteira aqui. É esse nível aqui, né? Topo em 2006, fundo em 2007. E os preços fizeram um zigue-zague aqui nesse nível. Esse nível foi rompido e agora os preços recuaram, reagiram, né? Mas vejam, nós temos uma reta de resistência aqui que, enquanto não for rompida, não aconteceu nada, né? A tendência de baixa está absolutamente intacta. Até onde vai, difícil de saber, porque o que a gente pode usar é essa projeção aqui, mas o mercado já está mais alto do que essa projeção aqui. Agora, se essa reta for rompida, aí a gente tem Fibonacci para ver, os preços podem voltar aí para próximo de 7,50, que é o primeiro número Fibonacci, ou até 8, sem prejuízo da tendência de baixa de longo prazo. Né? Eles poderiam até vir buscar essa reta aqui. Isso tudo pode acontecer. A gente tem que aí ficar analisando, ou seja, vocês têm que voltar aqui em outras quintas técnicas para a gente continuar vendo a nossa opinião sobre a evolução desse processo. Né? Mas é possível que haja uma correção mais acentuada ou menos acentuada por conta de que essa extensão aqui já está compatível com a extensão das outras pernas de baixa. Tá? Então, acho que alta no curto prazo e indefinido aí no médio e longo prazo. Então, temos mais duas perguntas. Oi, BR4 e YouTube 4. Vamos lá, rapidinho. Oi, BR4. Tivemos o rompimento dessa reta espetacular aqui, que vem desde 1995, né? Vamos mudar isso aqui para 1994, quando a gente não tem mais inflação, o gráfico já fica mais interessante. E aí a gente mostra esse importantíssimo nível de suporte. Vejam que coisa incrível, né? Temos topo em 96, minha gente, coincidindo com o topo em 98. Fundo em 2002, 2003, 2004, 2005. Parece piada isso aqui. 2006, e agora os preços saíram dessa formação de topo. Sabe onde projeta essa formação de topo? Essa formação de topo projeta isso aqui aproximadamente para baixo. Isso aqui projetado para baixo. Bem dá. Adivinhem onde? Um pouquinho abaixo, né? Mas enfim, quando a gente faz uma projeção dessas, né? Você não vai projetar abaixo de um nível de suporte que é o pai de todos os suportes, que está aqui nesse 3,50 por aí, né? Você vai projetar exatamente para esse fundo aqui, que é exatamente onde os preços chegaram. Tá? Então, chegaram numa esticada espetacular, trágica, em que os preços caíram 60% em 1, 2, 3, 4, pouco mais de 5 meses, né, 60% de baixa, quase 70 graus,
E agora? Os preços estão num nível importantíssimo de suporte. E será que temos alguma luz aí de que eles podem estar revertendo? Não, pelo contrário. Nós estamos aqui com uma luz de que isso aqui é uma bandeira de baixa e isso vai dar continuidade a esse processo de baixa. Se isso acontecer, é seríssimo. Isso aqui, puxa, o que vai projetar isso aí? Vai projetar o próximo suporte, pelo menos, que é 2,50, tá? Então, baixistas em Oi no curto, médio e longo prazo. YouTube, tá, vamos ver mais duas ações, YouTube 4 e Petri 3. Scan 16 pergunta sobre YouTube 4. Vamos lá. Estamos fazendo aqui o download do terminal info. Ué? Ixi, Maria. Nós tivemos um pequeno problema no nosso servidor de... servidor de web hoje, e eu estou sendo deixado na mão aqui, minha gente. Eu acho que eu vou cair fora e... Opa! Salvo pelo gongo. Tá aqui, YouTube 4. Funcionou, hein? Bem, minha gente, isso aqui também é uma daquelas coisas que a gente vê de vez em quando só. Vocês provavelmente vão ver um na vida. Temos uma reta suporte em Itaú que vem desde 1998. E quando a gente indexa isso aqui em dólar, nossa mãe do céu, a gente vê uma reta que vem desde 1990. Vejam só essa reta. Eu tenho um amigo muito ligado ao Banco Itaú que eu recentemente mandei essa reta para ele. Vejam só essa reta. 90, 2000, 2010, são 20 anos. 2013, são 22 anos de reta suporte. Isso aqui significa o seguinte. Itaú, a massa de indivíduos responsável por essa tendência espetacular de alta em Itaú, né? Nominalmente, os preços subiram 203.743%. Então, a massa de indivíduos responsável por essa alta espetacular em Banco Itaú ou fez essa tendência de alta, respeitando este ângulo de inclinação aqui, o que aconteceu durante 22 anos. E agora, sabe o que aconteceu? Passou a não mais respeitar. Eu, como analista técnico, que me perdoem os muito otimistas e os céticos com relação à análise técnica, mas eu, infelizmente, tenho todo o direito de projetar Fibonacci desse processo de alta. Eu estou vendo um gráfico indexado em dólar, mas em dólar a gente pode imaginar que nossa, é muito grande, não vou nem falar o nome, mas uma queda muito grande. Mas tudo bem, vamos voltar lá para o nosso nominal, que é onde a gente faz as nossas operações, a gente fica com o pé mais próximo da terra aqui, né? Onde a gente vê que também, a partir daí de 90, a gente vê que nós tivemos o rompimento de uma reta e o mercado depois dessa reta lateralizou. Isso é muito sério. Então a gente está muito baixista nos bancos todos, e Itaú é um deles indiscutivelmente, tá? E o que acabou de acontecer aqui? O que acabou de acontecer foi que, depois dos preços terem cumprido a projeção essa formação de topo aqui, vejam como é poderosa essas projeções, né? Como são poderosas essas projeções de formações de topo, de acumulações. O mercado chegou milimetricamente lá, né? E aí reagiu e aí? Bem, agora, vejam, é importante a gente notar que o evento técnico de significado grande é o rompimento dessa reta aqui, tá? Essa reta foi rompida, depois dessa reta ter sido rompida. Então, em função disso, a gente tem um viés totalmente negativo para banco, né?
E hoje o que aconteceu? Hoje os preços retornaram para a antiga reta de resistência. Então, minha gente, se nós tivermos essa antiga reta de resistência, que é uma reta de resistência de longo prazo, uma tendência de longo prazo iniciada em agosto de 2011. São 2 anos de idade. Essa é uma tendência de longo prazo, uma reta super confiável. 1, 2, 3, 4 pontos antes de ser rompida. Tá? Então, não sei o que vai acontecer, mas a nossa leitura é que existem grandes chances de que os preços nos produzam alguma indicação importante de baixa aqui, como por exemplo uma gracinha como essa aqui. Então, se acontecer uma reversão aqui, nós vamos usar isso como uma grande indicação de baixa e podemos usar uma eventual reversão que aconteça amanhã, por exemplo, ou nos próximos dias, porque se a gente tiver, por exemplo, uma estrela da tarde, nós teríamos algo do tipo, né, indefinição amanhã e reversão na segunda-feira. Se tivermos isso, minha gente, isso é quase que a pá de cal final para que a gente veja uma queda muito importante aí acontecendo aqui em Banco Itaú, né? Uma das principais ações da Bolsa Paulista, da Bolsa Brasileira, melhor dizendo, né? E que detém investimentos aí mundiais. Então, numa hora dessas, essa pode ser a hora, se acontecer uma reversão aqui, né? Ela pode ser a hora em que um grande player fala, bom, liquidamos a posição em Banco Itaú. Um grande player fazendo isso, nossa, faz um estrago muito grande num ativo que está muito próximo do topo depois de ter subido trocentos %, né? Então é isso aí. Por outro lado, se nós tivermos aí a penetração desse nível aqui, principalmente se nós tivermos porque até o nível de 29,20 a gente ainda pode estar vendo um processo de reversão, né? Ou o processo de teste dessa reta suporte, que daí nós iríamos então dar uma mexida nessa reta aqui, que ela tem uma margem de manobra, que a gente pode botar ela aqui e eventualmente podemos classificar o que está acontecendo agora como um processo de teste dessa reta aqui. Aí é ficar de olho, ver o que vai surgir aqui, se vai ser uma reversão ou talvez um fundo duplo para ir para cima, ou se vai ser uma acumulação que vai dar continuidade à baixa, né? Temos que esperar um pouco para vermos. Mas o meu cheiro é que isso aqui é apenas um pullback e essa alta vai ser posteriormente classificada como fogo de palha, vai dar continuidade, vai ser apenas uma reação para dar continuidade à baixa. Baixistas aí, portanto, em Itaú, no curto, médio, indefinidos aí, de baixa para indefinidos no curto prazo, mas baixistas sem dúvida no médio e longo prazo. E finalmente, então, vamos falar de Petrobras ON. Petrobras ON. Petri está aqui, Petri ON. Está insistindo aqui para eu fazer o download da ação, que eu estou com ela, e daí o cara tá mesmo problema que a outra vez. Bem, já está dando para a gente ver o gráfico aí, e muito bem. Então, é isso aqui, minha gente, ó. Eu não vou me alongar muito, mas isso aqui para mim é claramente um processo de topo que foi rompido e nós estamos nas vésperas de ver isso aqui acontecer, os preços caírem para esse seu objetivo de baixa aqui, que está pertinho ali dos 5,50, abaixo de R$6. Os preços fecharam hoje a 14,83, praticamente 15, né? No curto prazo, nós tivemos os preços testando esse suporte a 14 e tivemos aqui o que nós poderíamos chamar de
bear trap. O bear trap é uma situação em que um nível importante de suporte, importante por que importante? Porque a última vez que ele bateu aqui, os preços subiram 40%, né? Então, esse nível foi rompido com o fechamento do dia 5 de julho e depois desrompidos e os preços hoje subiram bastante, né? Então, o que isso pode gerar é uma volta dos preços a essa antiga resistência aí a 18 ou até novo teste dessa reta de resistência a 20. Então, os preços podem e devem até fazer isso, mas isso pode eventualmente resultar nisso e isso, de repente, a gente vai ver que vai ser uma acumulação de longo prazo feita abaixo dessa acumulação aqui. Eu não esperaria isso, eu acho que talvez isso se resolva mais rapidamente. Como nós estamos baixistas, eu entendo que isso possa se resolver dessa maneira aqui, né? Com uma volta, uma reação aí, mas depois os preços voltando a cair, assumindo a sua tendência de baixa, que é o que indica essa grande formação que nós entendemos ser uma formação de topo e que projeta esse objetivo de baixa aqui. Mas sim, aí altistas no curto prazo e baixistas no médio e longo prazo. Muito bem, eu agradeço a presença de vocês aí, a vocês que nos prestigiam. Temos aí alguns amigos que estão sempre conosco aí, estiveram nos acompanhando nesses 3 anos de existência da Quinta Técnica. Esperamos estar com vocês aqui por muito tempo e então desejo aí uma boa semana para vocês. Muito obrigado, boa noite.